ninguém nunca mais no marketing vai ser. Nós estaremos. Eu estou expert, eu estou isso. Amanhã pode ser que você não seja mais nada disso. Olá, pessoal. Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast nessa 7ª temporada, em collab aqui com o Pinterest. E antes de falar da nossa convidada de hoje, eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca de 1,76 m, tenho cabelos médios, castanho claro com algumas luzes. Estou vestindo um kimono verde, uma blusa verde, uma calça preta e uma bota preta. Agora sim, falando dela, nossa convidada de hoje, que é indicada ao Caboré na categoria Melhor Profissional de Mídia, ela que tem uma sólida experiência em marketing, comunicação digital e liderança, exercendo papéis estratégicos tanto no lado anunciante quanto na agência, com passagens por grandes empresas como L'Oréal, Gol, Claro, TIM e Fundação Dom Cabral. E que se define aí como uma profissional que traz em sua personalidade uma mistura entre lado humano e criativo. Ela que é CEO da UMAP, eleita a agência global da década. Rafaela Alves, seja muito bem-vinda na Tecla SAP. Muito obrigada, gente. Eu sou uma mulher de 1,55 m, morena, dos cabelos lisos. Estou com um rabo de cavalo bem alto, bem justo. Eu estou vestindo uma blusa marrom de gola alta, uma calça jeans e uma bota com um salto 12, para eu ter mais ou menos 1,67 m. Ou seja, você é uma mulher de 1,67 m Nesse hoje momento, aqui. entendeu? E junto com a gente aqui hoje, a gente está com a Taira Ferro, que é aqui do nosso time em collab e parceria com o PIN. Ela que é Agency Partner Lead no Pinterest. Bem-vinda, Taira. Eu vou pedir para você também fazer a sua autodescrição aqui para gente. Obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher branca, atualmente de cabelos castanhos, alta, com uma roupa colorida, listrada, verde e terra. Verde, terra e azul, mais ou menos. Maravilha. Para a gente começar esse papo, Rafa, eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória aí até chegar na UMAP. Cara, eu falo, todo mundo fala, né? Eu não, todo mundo fala. Eu fiz a trajetória inversa do que é comum no mercado. Eu fui 24 anos cliente e fui cliente de grandes marcas, mas sempre tive o desejo, a determinação de estar ali em marcas que tinham um desejo de mudança, de transformação. Acho que antes disso, né, é legal saber que eu tenho 2 faculdades de comunicação, eu sou formada em jornalismo, depois eu puxei as matérias de publicidade e tenho um MBA em tecnologia no MIT. Então, tentei puxar a corda, assim, ao máximo para uma comunicóloga, fui lá para um ambiente de engenheiro para me desafiar ao máximo. Mas foi isso que eu fiz ao longo da minha carreira. Eu comecei em Minas Gerais, sou de Belo Horizonte, com todo orgulho, o trem eu sei. Percorre a minha vida. Muita gente não sabe, a TIM começou em Minas Gerais, era a Maxitel, que era Minas, Bahia e Sergipe. Eu comecei lá, fui para a Telemig, fiquei 12 anos em Telecom. E aí eu vim para São Paulo, trabalhei na Claro, trabalhei na Gol, onde eu tive uma baita oportunidade de olhar para a aceleração digital, e-commerce, entender esse novo ecossistema, esse novo mundo que estava começando. E depois eu fui para a L'Oréal, olhar para o processo de aceleração digital da L'Oréal, das 22 marcas que a empresa roda hoje no Brasil. E aí eu fui cliente da UMAP 2 vezes. E nessa história de querer sempre me reinventar, eu falo que tudo no mundo do marketing mudou. As únicas 3 coisas que não mudaram são os 3 stakeholders. A gente tem os parceiros de mídia, as marcas, né, os clientes e as agências. Esses 3 stakeholders, eles se reinventam, eles se modificam, mas eles permanecem como pilares centrais. E eu que passei a vida inteira falando, sou cliente, resolvi aceitar a proposta de agência, que era exatamente para remodelar esse modelo de operação em mídia, dados, e aí implementei a área de MarTech. Então, long story short, a minha carreira, ela inverte, mas eu acho que ela traz aí uma coisa importante de uma visão de cliente para o ecossistema de agência. E é muito bacana, né? Porque você passou por parte de telecom, para parte de beleza, e aí para aviação e educação. Educação, né? Fundação Dom Cabral. E aí depois você resolveu mudar para o outro lado, né? O que todo mundo faz exatamente o inverso dentro disso, né? E é muito bacana ver essa questão do autodesafio para tudo isso, né? E uma coisa que eu queria entender, e a gente vê muito, né? Quais barreiras que você enfrentou e quais desafios no meio dessa jornada, dependendo por ser mulher ou não ser, mas enfim.
Gente, assim, barreira a gente tem todo dia, né? Eu brinco que eu falo assim, as pessoas falam, ai, tem que sair da zona de conforto. Eu falei, mas eu nunca tive essa zona de conforto. Eu não sei se eu escolhi muito errado as minhas posições, os meus lugares. Tenho certeza que não, mas eu não conheço essa zona de conforto. Que eu falei, ai, que tranquilidade. Então, no final do dia, os meus desafios, eles sempre foram... Eu gosto do processo de transformação. O que significa que eu nunca fui, eu sempre estive. O que isso significa? Cara, quando você quer olhar para a digitalização, para a inovação, para novos processos, você nunca é um expert absoluto sempre, porque tá tudo em mudança, tá tudo sempre tendo a necessidade de ser reinventado. Então, esse lugar é o lugar onde eu me crio. Agora, tem um ponto que eu acho super importante, você trouxe a questão de mulher, é assim, eu, na minha carreira, ao longo da minha jornada, eu nunca tive um problema de me sentir, não fui promovida, ou perdi uma oportunidade, ou fui preterida por causa de mulher. Não, eu nunca passei por essa situação, verdadeiramente. Agora, eu sempre me preparei muito. Eu sempre tive um olhar muito forte de como que eu garanto que eu sou a pessoa mais bem informada dentro da sala? Como que eu vou sair daqui com esse desafio e eu vou procurar, através da indústria, de parceiros, de literatura, qual é a forma que eu vou achar uma solução inovadora para trabalhar? Então, eu acho que isso me colocou num lugar onde eu sempre estive em transformação. E a minha maior barreira, a maior dificuldade ao longo dessa minha jornada sempre foi, cara, beleza, o que vem o próximo? Porque eu nunca tinha aquela trilha exata desenhada. Porque quando você fala de inovação, inovação é uma cadeira que ela vem com uma assinaturinha chamado risco. Ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, esse risco que você toma é onde pode te levar em lugares incríveis ou... Se você tomar a decisão de não tomar, talvez seja esse lugar da zona de conforto que eu nunca fiquei. Então, eu acho que esses foram os meus maiores desafios. Eu nunca sabia exatamente qual era o próximo passo. E eu vejo muito que essa parte, né, da zona de conforto, na área de marketing a gente não tem, vamos combinar mesmo. Porque assim, cada dia é uma ferramenta nova, uma plataforma nova. O Martech, que você está falando, que agora usando o nome do podcast, né? A tecla SAP. Faz a tecla SAP de Martech, para quem não sabe, porque é mais uma nomenclatura que o marketing traz, né? Cara, Martech, para mim, eu acho que é um pilar, assim, essencial para as pessoas entenderem a funcionalidade e aplicarem. Martech vai falar, você junta tecnologia aplicada ao marketing. Só que isso transcende ao ecossistema de comunicação. Então, Martech são soluções que você vai plugar a tecnologia para uma dor do negócio. Pode passar por comunicação ou não. Pode passar por uma solução de vendas, uma solução de gerar mais tráfego de loja, uma solução de mensuração, ou uma solução de aplicação de tecnologia para definições ou produtos de comunicação. Então, Martech é tudo que liga tecnologia ao universo do marketing. Então, ele é amplo, mas ele é essencial hoje. Na verdade, ele precisa estar aplicado de forma transversal. Muito bacana. E que aprendizado que você vê, por exemplo, para as mulheres que estão entrando na liderança, na carreira? Porque, de certa forma, o marketing ele era muito predominante masculino, né? Então, é muito bom ouvir mulheres que falam, eu não tive esse problema na nossa jornada, exatamente por isso, né? Eu também, de fato, não tive problema ao longo da jornada com relação a isso. Mas a gente sabe que enfrenta também, né? Então, o que você traria, de repente, de aprendizados para essas mulheres que estão entrando? Cara, eu acho que, assim, não incorra no erro de aceitar os estereótipos criados. Esse, para mim, é um ponto, assim, crucial. Eu sempre falo, a mulher, ela vem com a prerrogativa de que a gente é nervosa, estressada, cansada. Opa, não. A gente é multifuncional, a gente tem uma capacidade de abstração, entendeu? Das situações, a gente é resiliente. E aí eu sempre brinco, eu falo, você tá numa reunião, um executivo é um pouco mais enérgico, se posiciona de uma forma mais forte, é porque a situação realmente ficou complicada, era delicada, ele foi assertivo. A mulher se posiciona de forma mais enérgica, tá na TPM. Então, essas gracinhas... né? A psicanálise já fala muito. Exatamente. Isso, né? Que é a histeria da mulher, né? Já dizia então, assim, Freud. Esses lugares de você é histérica, você tá descompensada, isso é coisa de mulher. Não aceite esses estereótipos. Para mim, esse é o nosso comprometimento hoje, assim. Não aceite. Você é uma profissional resiliente, competente. Então, assim...
esse é o lugar que eu sempre falo para quem eu lidero, para as pessoas que partiram aí ao longo da minha jornada, que é, cara, entenda que o lugar da mulher, ele é um lugar tão de destaque quanto do homem. Não aceite estereótipos. Fuja de todas essas gracinhas. Excelente, eu acho que isso é o principal aprendizado, né? Porque senão a gente acaba entrando dentro desses rótulos, né? E acaba tendo uma autossabotagem também, né? É muito fácil a gente incorrer nesse lugar, né? Porque no final do dia, se você pega... Eu tô com 46 anos. Eu venho de uma geração onde as mulheres já eram executivas, mas era um mercado majoritariamente masculino. Então, você foi treinado para aguentar aquilo. Então, assim, não é normal. Não aceite. É simplesmente isso. Não precisa fazer drama, e eu não acho que é feito realmente. É simplesmente siga. Siga a jornada se posicionando como uma executiva. Muito bom. Para a gente começar o papo de marketing, Rafa, me fala uma coisa. O que você acha hoje de como o brasileiro se diferencia quando a gente fala de criatividade? Cara, durante muito tempo, a gente foi visto como uma jabuticaba, né? No mundo. Porque essa história da gente... Jabuticaba é uma fruta que só tem no Brasil, né, gente? Vocês sabem disso. Então, a gente era jabuticaba brasileira no mercado da publicidade. O único lugar do mundo que você tinha criatividade e mídia atuando junto. E acho que exatamente este lugar... que foi questionado durante muito tempo pelos birôs de mídia sobre eficiência, que a gente estava perdendo, que a gente não extraía do melhor. Hoje, quando você tem um mundo extremamente fragmentado, atenção pulverizada, aonde ficou muito mais complexo fazer marketing. Existia uma receita de bolo há 15, 20 anos atrás. Quem está chegando, gente, sinto contar para vocês que ficou mais difícil. Era mais fácil, entendeu? Ainda dá tempo de desistir, né? Agora, é muito mais legal quando você executa uma coisa bem feita também. Tem uma questão de desafiar. Você não precisa mais ser a marca com muito dinheiro para conseguir um projeto de sucesso. Então, quando a gente olha para isso hoje, esse nosso ecossistema é o que mais difere a gente. E é o que mais extrapola a criatividade. Porque num universo fragmentado e de atenção pulverizada, você passa a ter a criatividade e a mídia pensando junto. Então, nada é mais potente na hora de você criar conteúdo, na hora de você direcionar o storytelling que você está carregando ali daquela marca, daqueles produtos, daquele serviço, quando você tem os dois agentes trabalhando junto. Você não precisa fazer uma costura paralela depois de uma ideia criativa para ver se aquilo vai se aplicar na jornada do consumidor. Aquilo foi pensado junto. Então, o que foi, durante muito tempo, um problema, para mim, hoje é o nosso grande diferencial. Não, e é engraçado, né, falar isso. Eu sinto que ficou o mais difícil, porque antes era aquele plano de mídia que a gente sabia. O on nem existia, né? Era o off, um pouquinho de on e era aquilo. Hoje, a distribuição em on é gigantesca, né? Não é só performance, não é só conteúdo. Tem influencer, tem jornada, tudo tem é comunicação, tem né, tudo. gente? Tudo é comunicação. O podcast é uma comunicação. Olha o movimento do áudio que aconteceu. Exato. Antes você falava de áudio, você tinha o rádio. Hoje, olha o movimento de áudio, o que acontece. Na verdade, acho que tem uma complexidade que chega, que ela demanda de mais conhecimento. Então, as pessoas precisam criar mais repertório. A falta da receita de bolo, antes era... Cara, você tem um budget, você tá aqui o número de TRPs de semana que você vai ficar no ar e uma comunicação boa. Pronto, check. Vai fazer o sucesso. Agora... A gente muda de uma era onde antes você determinava, né, a indústria determinava o que era sucesso, para um momento onde o microfone está na mão do consumidor e do cliente. Ele determina o que ele quer ver, na hora que ele quer ver, como ele quer ver. Então, essa complexidade, ela faz com que tenha uma necessidade de você ter um ecossistema e um entendimento de jornada muito maior. Não, demais, né? E aí dificultou. Mas, ao mesmo tempo, cria um monte de oportunidade, né, gente? Não, sem dúvida. E eu vejo assim, comparado com os Estados Unidos, como você acha que o Brasil está em relação a isso? E o que falta, de repente, para a gente evoluir em termos de mercado ou não? Cara, eu tenho uma opinião que às vezes é polêmica sobre isso. Adoro, aquele corte que a gente coloca, opinião polêmica. Assim, obviamente, gente, os Estados Unidos é um mercado mais maduro. Ele é um mercado que tem mais dinheiro. Então, todas as inovações passam primeiro por aquela indústria. Quando a gente olha os trabalhos que são entregues ou desenvolvidos lá, em nada o Brasil deixa a desejar. Em nada. Eu vou para todos os fóruns que você pode imaginar
dentro desse mundo afora. Falou que tem uma coisa interessante, eu vou. Eu olho, eu falo, cara, a gente está fazendo isso no Brasil. Fazer manuseio de dados para fazer predição. Estamos fazendo. Aplicação de AI. Como maravilha. Segmentações de audiência, conectando full funnel. Esse repertório no Brasil, ele é amplo. Criatividade. Então, assim, não existe, na minha opinião, um quesito onde você fala, puta, os Estados Unidos é melhor do que a gente. Não, nesse quesito publicidade, marketing, eu não acredito. Eu acredito que eles têm uma antecipação do que acontece, porque tem mais dinheiro e as pessoas colocam uma atenção maior ali. Então, você tem, quando você olha, por exemplo, para integração de dados, você tem algumas empresas que lá estão atuando só lá e não tem interesse ainda de vir para a América Latina. Mas se viesse, a gente estava pronto para fazer o processo. Então, assim, isso também coloca o Brasil num lugar de que a criatividade não é só uma ideia, né? A criatividade é como você faz algo diferente. A criatividade é você pensar em esteiras que são duras e transformar elas de uma forma mais legal. E a falta, às vezes, de ter fornecedor aqui faz com que a gente encontre modelos de operação que trazem uma diferenciação absurda. Então, assim, eu discordo completamente quando as pessoas falam que os Estados Unidos está à frente, é um mercado muito melhor do que o nosso. Ele é um mercado que ele tem mais atenção e investimento. Mais acesso, exatamente. Mais acesso, mas a nossa entrega, ela é absurda, assim. É difícil você entrar num ambiente ou numa discussão de marketing aonde não tenha um brasileiro bem colocado. Olha, eu trabalhei em multinacional há muito tempo. Eu via acontecer isso na L'Oréal o tempo inteiro. Quando as pessoas eram expatriadas, normalmente foram pessoas com uma carreira de muito sucesso. Porque o brasileiro ele tem uma característica, uma capacidade de improvisar, de não parar no primeiro desafio, que é difícil você encontrar esse perfil em outro profissional. Uma resiliência. É uma resiliência, cara. Do povo mesmo, né? O que a gente tem que tirar da gente é a síndrome de vira-lata. Exatamente. Então, baixa isso a gente- autoestima, né? Exatamente. Isso aí a gente precisa trabalhar. Mas a grande verdade é que a gente se destaca em todas as frentes. Eu acho que... Eu sou mineira, eu brinco que eu falo o seguinte. No mercado de marketing, você naturalmente... O eixo Rio-São Paulo é onde tudo acontece. Sim. Então, eu brinco, eu falo, cara, toda vez que eu vejo um mineiro na área aqui, eu falo, contrata, gente, porque esse aí, ele revirou do avesso, ele se reinventou, ele não aceitou os obstáculos para ele poder chegar aqui. Porque é um mercado difícil, é a mesma coisa que acontece com o mercado brasileiro. Então, assim, é uma característica nossa. E, Rafa, você acha que o Brasil, ele está tendo esse reconhecimento global ou ainda não tem essa percepção da forma como hoje o Brasil já está maduro? Eu acho que quando a gente olha para a publicidade, o Brasil é uma referência. Né? Por exemplo, a gente é a única agência da década de Cannes. A gente foi eleito por 2 vezes como a agência mais eficaz pelo F. Então, assim, isso mostra uma consistência sobre o trabalho que é executado aqui. Você tem diversos players. Quando a gente olha para o universo de social, o Brasil é uma referência no mundo. O Brasil é um país extremamente conectado. Quando a gente pensa em televisão aberta, a gente é referência para o mundo. No mundo, é uma indústria que praticamente acabou. E no Brasil, a gente exporta conteúdo. Sim. Então, assim, naturalmente, o Brasil é respeitado. A gente pode não ser a potência econômica, mas indiscutivelmente, a gente é absolutamente respeitado no mundo do marketing e da publicidade. Principalmente olhando pelo viés da criatividade, né? Quando a gente vai para o Festival de Cannes, a gente vê que o carinho que as pessoas têm pelos brasileiros lá é diferente, assim. Que legal você é brasileiro, né? Eu acho que tem um carinho a respeito da também, nossa... Né? Eu acho que a gente tem um carisma que conquista todo mundo, gente. E na vida, assim, nada na vida pode ser tão pragmático, né? O que difere a gente, honestamente, assim? A gente tem uma habilidade de se relacionar. A relação, ela constrói oportunidade. Então, para mim, muitas vezes, quando as pessoas falam, é muito relacional. Cara, o relacional, ele abre portas no bom sentido. De você conseguir discutir novos projetos. De você conseguir questionar algumas situações que estão estabelecidas. E no momento que você constrói essa habilidade relacional de comunicação, você constrói histórias completamente diferentes. Então, isso é uma outra característica que é muito diferente da gente. Olha o movimento, o advento que aconteceu com a XSW. Eu fui para a XSW 12 vezes.
As primeiras vezes, você praticamente, assim, não via brasileiro. Hoje, você tem uma comunidade brasileira enorme que frequenta o festival. Cara, o que significa? Interesse pelo conteúdo. A gente tem apetite de aprender, de aprendizado, de né? inovação. NRF é a mesma coisa, né? NRF é a mesma coisa, exatamente. E se você olhar a quantidade de eventos que a gente tem aqui, Sim. a qualidade das pessoas que participam disso, é algo muito significativo. Não, e quando a gente olha, por exemplo, o Web Summit, que tem em Lisboa, no Brasil, como que ele já está aí, acho que uns 5 anos também, se fortalecendo em relação a isso, e outros eventos que estão vindo para cá também, que entendem o Brasil como um bom polo também, né? Dentro Sem disso. dúvida, sem dúvida. A gente é muito legal, gente. A gente só precisa trabalhar a nossa autoestima, né? Eu brinco, eu falo, a gente é legal universal. Quem não gosta da gente é que é besta, entendeu? Não, também acho isso. E a gente tem essa coisa, né? De conseguir dar o jeitinho brasileiro de uma forma positiva, né? Exatamente. E traz essa parte, né? De o relacional. O brasileiro é muito mais amistoso. Vamos falar bem da gente também, né? Eu acho que é isso que a gente também conecta. E as pessoas não estão tão acostumadas. Não tem essa parte mais, né? De calor humano aí dentro disso. Mas, Rafa, hoje, dentro da Almap, vocês lidam muito com a questão de criatividade, né? E aí, como que vocês têm se desafiado em relação a isso no mercado digital de uma forma tão acelerada para que se mantenha essa criatividade? Cara, adoro essa pergunta, porque, assim, a gente entende o ecossistema digital como uma ferramenta da criatividade. E eu acho que as pessoas se perdem porque elas entenderam o digital como um obstáculo para a criatividade. Então, a gente usa a digitalização para trazer dados no início da conversa. A gente usa o advento digital para que a gente possa ser mais assertivo no trabalho. Cara, a gente tem exemplos, assim... Elis Regina, a campanha de Elis, ela foi icônica, né? Ela estourou a bolha do Brasil. A gente estava na X ano passado, sem a gente ser avisado, de repente sobe no palco principal, no main stage, e de repente era a campanha de Elis, que era uma referência sobre utilização de inteligência artificial. Naquele momento ali, a gente sabia do risco, e a gente foi super atacado, criticado sobre estar utilizando, e foi tudo feito certo, direitos autorais pagos, tudo acertado, negociado, mas a gente olha para a tecnologia como oportunidade. E é por isso que a oportunidade, ela vai alavancar a criatividade. A gente não vê isso como uma barreira. A mesma coisa foi a nossa rotina de leitura de dados, foi uma das coisas que gerou o insight, que gerou o Abrigo Amigo. A partir de uma rotina de dados que a gente tem, identificou-se que mais de 70% das mulheres se sentiam vulneráveis em pontos de ônibus à noite. E a partir daquilo, teve-se a ideia de criar o Abrigo Amigo. E a gente foi até a Eletromídia para encontrar um parceiro ali. Então, no final do dia, a gente pega todas as oportunidades de digitalização, ter uma comunicação direcionada, de poder acelerar uma entrega. E a gente entende aquilo ali como uma ferramenta de sucesso. E eu acho que é por isso que, pra gente, sempre impulsionou a criatividade. E até, às vezes, pegar uma dor, né? Como essa questão do Abrigo Amigo também, do Exatamente. como trazer isso como uma oportunidade, né? Exatamente. Disso. Bom, esse ano vocês ganharam aí o tão cobiçado Leão de Titânio. Exatamente. Né? Em Cannes. Conta Chique, um pouquinho. né? Muito Chique. gente. Muito Ele é chique e ele é emocionante, gente. Então, conta tudo pra gente. Porque eu não sei se vocês sabem que o Titânio, você tem que... Tem 3... Acho que são 3 categorias, mas o Titânio é uma delas que você tem que defender. Então, você vai para um palco, onde está lá metade do PIB da publicidade, todo mundo sentado, te observando. Então, você imagina a situação do pop caboclo, que está lá em cima do palco apresentando. É sempre a agência e o cliente, a marca, eles apresentam junto. Eles têm um pitch ali de 10 minutos. E depois eles passam por uma sabatina, live, ali. Nossa. De todo e qualquer tipo de pergunta. E o Titânio, ele tem esse papel que ele precisa ter impactado, movimentado. Ele não pode ser só uma ideia criativa. Então, o grande ponto do Titânio é que ele extrapola o que é, no nosso caso, da Almap, a nossa essência. A gente acredita que o papel da publicidade é gerar o progresso. A gente gera o progresso das nossas marcas, que gera o progresso da sociedade, e você entra num ciclo ali virtuoso. E o Titânio, ele preza isso. Você precisa ter movimentado, você precisa ter impacto real. Qual que foi o case? Foi Caramelo,
que é maravilhoso, Ai, né, conta gente? um pouquinho Demais, dele. né? Caramelo, na verdade, foi identificado que eu não vou saber os números exatos, assim, tá, gente? Que boa parte dos cachorros, dos vira-latas, não tem pedigree. Que tá ali como o nome Sim. da marca. E com isso, eles não poderiam participar de competição. Enfim, tem todo um processo de adoção. Então, a ideia é... Cara, esse é o cachorro do Brasil, assim, né? Nada é mais brasileiro do que um caramelo. Sim. Não é? Nada é mais brasileiro. E o mais legal desse case é que ele não é uma campanha. Ele não foi uma campanha que a gente foi lá, fez um filme, desdobrou pro social. Ele é um movimento. Um movimento de entender que o caramelo, ele é parte da nossa sociedade. Então, como que ele pode participar ou estar em competições? Como é que a gente aumenta a adoção desses cachorrinhos que não têm o pedigree? E isso foi para embalagem, foi para o ponto de venda. E o mais legal, isso extrapolou o Brasil, porque entendeu-se o quê? Que em todos os outros países existem os caramelos deles. Então, o Mars agora está replicando isso em outros países, tem outros nomes, mas que são os caramelos deles dos outros países. Então, ele é um movimento que ele é absolutamente... Além de, assim, cachorro, adoção, você está falando de algo que mexe Sim. com criança, adulto, idoso, com todo mundo. Mas ele tem uma potência muito grande do ponto de vista de posicionamento da marca. Né? Uma marca que se conecta com os animais e que, ao mesmo tempo, está ali com uma responsabilidade de desenvolvimento mesmo desse ecossistema. E, de certa forma, quando a gente fala de cachorro, né? E é aquela coisa brasileiro emotivo e tudo mais. E aí a gente identifica o caramelo como nosso, né? Um senso pertencente. E a quantidade de pessoas que têm seus pets e que ama e troca. E aquela coisa, né? Do carinho e tudo como filho. Então, isso também impacta de um outro lado emocional diferente. Não, né? é muito legal. Você falou do vira-lata, né? Do caramelo. Eu vou contar um negócio, eu espero que o Duarte não me mate. Eu te adoro. O Duarte é nosso vice-presidente de criação. O Duarte estava junto com a cliente no palco, foi ele que defendeu. E na hora que... O Duarte tem um inglês perfeito, excelente. E na hora que ele subiu no palco, ele estava muito emocionado, assim. Porque foi um trabalho muito construído, assim. É a excelência do marketing. Você junta cliente, agência, uma ideia boa, e executado, e planejado, e discutido, e que reverbera naturalmente. Então, assim, ele subiu muito emocionado ali. E na hora que ele começou a apresentar, ele explicando sobre o caramelo, que era o vira-lata oficial do Brasil, ele fala sobre a síndrome de vira-lata, de impostor do brasileiro. E ele falou na hora, muito emocionado, ele falou, como eu tô me sentindo aqui apresentando. Uau. Então, assim, foi muito legal, porque foi muito genuíno, assim. É uma história. E o poder da publicidade está aí, né? Assim, quando você fala sobre a publicidade que move, que constrói, que melhora a sociedade. São coisas verdadeiras. Não é simplesmente uma coisa que você tirou da cartola e tive uma grande ideia. Cara, são pequenas coisas, pequenos detalhes, pequenos pontos, mas que são verdadeiros e que tocam realmente as pessoas. Muito bom. Rafa, ano passado vocês criaram o Lab Humanidades, né? Adoro ele. Conta um pouquinho Ritoca. pra gente. A líder, Rita, é a líder do nosso Lab Humanidade. A gente costuma falar que é o seguinte, o Lab Humanidade é onde o algoritmo não chega. Porque, na verdade, eu falei para vocês que a gente sempre vê a tecnologia, o digital, como uma ferramenta. Então, a gente entende que, cara, o algoritmo hoje consegue trazer rapidamente pra gente, ainda mais agora com AI generativa, um monte de dados analisados, perfeitos, discutidos, pá, tá aqui na sua frente. Mas existem alguns detalhes ou alguns senões que você precisa de aprofundar. Você precisa entender o desconforto da pessoa na hora que ela fala. Você Sim, precisa humano, dessa né? proximidade para que você pegue o que não está num banco de dados. E o Lab Humanidade, ele vai aí. Então, a gente começou com o agro. A gente está terminando agora um de adolescência. E a gente consegue trazer esse pequeno detalhe do... Cara, o que gera efetivamente uma conexão do agro com a indústria automotiva? Ou o que gera um desconforto? Porque a conexão talvez seja mais fácil. Mas aonde está o desconforto para a gente poder trabalhar isso do ponto de vista de conexão de marca? Então, o Lab Humanidade é isso, assim. Cara, como é que a gente consegue chegar naquele detalhe do detalhe que um banco de dados não vai te dar?
Hoje, o que você vê dentro do nosso mercado, né, de publicidade, de marketing, de modo geral? Quais os movimentos que você enxerga mais transformadores, assim? Essa é muito boa também. O mais transformador de todos, o uso da criatividade. As pessoas esqueceram de usar a criatividade. Todo mundo ficou embebedado de amor pela história da tecnologia. Da inteligência artificial. Da digitalização. Aí você pega a indústria, ela, nos últimos 10 anos, ela puxou tudo, é ROI. Qual é o ROI? Qual é o ROI? É o fundo do funil, é só o fundo do funil. E as pessoas esqueceram do que move efetivamente marcas. Que é a criatividade. Eu falo uma coisa que é assim... Cara, enquanto tá todo mundo determinando regras e modelos, padrões, agora o consumo da sinapse mental é de 3 segundos, 6 segundos. Eu falo, Deus, eu devo ter algum problema. Porque em 3 segundos eu não me conecto com nada em 3 segundos, entendeu? A gente foi esquecendo de usar a criatividade para construir laços. E a publicidade brasileira sempre se fez disso. Então, para mim, o que é mais transformador nesse momento... voltar a usar a criatividade, voltar a amar a criatividade. Pôr a criatividade como o pilar central da nossa indústria. Não, e trazendo isso, né, de criatividade, o Pinterest é muito inspiradora. Traz essa parte criativa junto, né? Taira, como você vê dentro do Pinterest que pode apoiar as agências? Eu acho que a gente conversa muito sobre isso, né? A Rafa tocou num ponto agora que eu acho que é fundamental. O Pinterest, ele tem um momento muito único de atenção das pessoas, né? E eu acho que, criativamente falando, isso é muito rico para as marcas poderem trabalhar num ambiente onde as pessoas e a mensagem só vai fazer parte daquela jornada do usuário, né? Então, a Rafa comentou também da questão do uso de dados. Eu acho que isso é riquíssimo dentro do Pinterest, né? A gente tem uma ferramenta que eu sempre comento com as agências e com os anunciantes, que é o Pinterest Trends. É uma ferramenta maravilhosa, onde você consegue ter acesso ao que já é tendência, olhando dentro da ferramenta, pensando em clusters de segmentação, de idade. A gente tem o relatório do ano, que sai agora em dezembro, né? Fizemos um episódio no ano passado com vocês, que é riquíssimo também, as marcas podem se apropriar. Então, eu acho que é fundamental que as marcas entendam essa jornada do usuário. O Pinterest não é uma plataforma que ela vai abrir enquanto ela estiver entrando no elevador e esperando chegar no 5º andar, mas ela é uma plataforma que ela vai abrir com uma alta intenção. Então, eu acho que, resumindo... Conexão, né, cara? As marcas têm que se conectar com esse momento de jornada, que é descoberta, consideração e ação. Então, se a marca não estiver plugada, essa jornada vai acontecer sem que a marca esteja ali como uma chance de impactar no momento que é genuíno para as pessoas, né? Então, acho que eu iria por aí, assim, uso de tendências e entendimento da audiência mesmo. Cara, eu vou completar a pergunta que você fez pra Taira, porque eu acho que o Pinterest tem um negócio que eu sou fã mesmo. Ela sabe disso que eu falo sempre. Nesse mundo, existe um dado, eu vou dar uma volta aqui antes. Existe um dado que fala o seguinte: há 20 anos atrás, estima-se que mais ou menos 80% do bolo publicitário estava concentrado entre 10, 12 veículos de mídia, tá? Passado aí 20 anos, esse número aumentou pelo menos 9 vezes. Por quê? Porque você tem uma pulverização do digital. Só que a sua atenção também passou a ficar pulverizada. Então, na hora que você tem caminhos, trilhas, plataformas que te dão atenção, um momento de conexão real, é o que antes você conseguia facilmente. Você perde esse lugar de ficar caçando a pessoa desesperadamente para realmente uma plataforma onde gera conexão e atenção. Então, uma das coisas que eu puxo muito os clientes é, cara, nós estamos olhando para a construção de atenção. Não adianta só construir cobertura. Porque se eu estou construindo uma cobertura que é vazia e que eu passei ali meio segundo, qual foi a conexão que você criou com a marca? Quantas vezes eles lembram com as marcas? Eu brigo, a Taira já deve ter me ouvido falar isso umas 200 vezes, já deve estar cansada. Mas eu falo sempre, cara, enquanto a gente está se preocupando menos com a atenção, a gente, na hora que pergunta, faz perguntas abertas para os clientes, usuários. Quais são as marcas mais lembradas? Essas pessoas não lembram mais de marcas. Uhum. Elas estão lembrando, muitas vezes, de plataformas. Então, tem que prestar. Marqueteiros, CMOs, vocês precisam voltar a fazer marcas que são lembradas.
É importante isso, né? E vai se perdendo algumas coisas. Outro dia eu estava até conversando com algumas pessoas falando assim, a gente não tem mais aqueles jingles, muitas vezes aquela coisa assim do Guaraná Antártica de quando tinha, na década de 90, sabe? Aqui, o compre batom, sabe aquelas coisas básicas assim, que tinha aquelas musiquinhas Mas isso que é a criatividade, pegavam. que a gente tá falando de voltar pro centro, né? É assim, é de furar a bolha. A UMAP algumas vezes foi criticada por não seguir necessariamente os guides que a indústria coloca. Horizontal não, vertical, curto, legenda, sem som, com som. Cada hora tem uma regra do que a gente tem que seguir, né? Se a gente pegar todas as propagandas que estouraram a bolha, ou todas as comunicações que estouraram a bolha nos últimos 2 anos, eu posso citar várias. Ih, olha eu batendo no microfone aqui, gente. Eu posso citar várias da UMAP. Elise é uma. Tormenta, de Boticário, Dia das Mães. É outra. Fortes São Elas, de Johnny Walker. Elas fogem completamente a esse padrão. Elise e Tormenta era na horizontal, 4 minutos. As pessoas falam, vocês estão malucos? Quem vai olhar isso? Sim, e estoura a bolha. E vai para o universo do WhatsApp e chega em todas as casas. E precisa de um cliente que compra isso, né? Para sair do óbvio. Sem a menor sombra de dúvida. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de Johnny Walker, de Fortes São Elas, é uma ideia que surge e que o movimento dela é a partir de mulheres que são fortes e que conseguem transformar e que não precisam de estereótipos. Então, assim, você não precisa mais de seguir estes formatos tão rígidos. Existem regras, as pessoas vão criar as regras. Se você vai seguir, ela ceguamente, é uma decisão de cada um. Agora, eu volto para aquele lugar da inovação e da diferenciação. Sim. Dificilmente você vai atingir esse lugar se você segue o padrão de todo mundo. E eu acho que o formato, ele vem, obviamente, né? Cada plataforma tem o seu formato, tem as boas práticas, acho que é interessante seguir, mas é muito pequeno a gente só pensar no formato, né? Eu acho que a criatividade ela é maior que um formato, que é aquilo que você Sem falou. a menor sombra de dúvida. A criatividade ela é maior que o formato, ela vem antes, e como aquilo vai descer, se é num filme de 6 minutos, se é num 15 segundos e vai ser um Reels, enfim, ou um PIN, acho que isso é muito pequeno, né? Acho que a ideia vem antes disso. Então... Exatamente. Rafa, qual o maior case dos últimos tempos que vocês têm da UMAP pra você contar pra gente? Não consigo citar um, gente. Vai dar problema pra ela. Vocês estão querendo... Tá doido? Olha só, olha o tanto de case que eu falei aqui pra você, aleatoriamente. Eu falei Elise, eu falei Johnny Walker com Fortes São Elas. Boticário. Boticário tem o do Dia dos Pais também, o movimento de Boticário de datas, né? Enquanto todo mundo do varejo vai pra vender, Boticário vai lá e cria uma campanha mega emocional. O Her Touch também, da Boticário. De Boticário também, maravilhoso. Enfim, tem... Burger King agora, que a gente conseguiu fazer, eu acho que a gente fez a campanha do Pix, que você usa tecnologia, que foi, inclusive, a campanha do Pitch, inclusive. Cara, eu acho que eu me sentiria injusta dizendo que a gente tem uma. Porque, verdadeiramente, a gente olha diariamente, as pessoas falam de criatividade como se criatividade fosse uma coisa assim, né? Uau, velho. Criatividade depende de disciplina. Diariamente, você tem que fazer um exercício de criatividade. Não, você falou de Burger King. Burger King, eu tenho um quadro nas minhas redes sociais que chama Sextou com a Boss. E aí, eu sempre trago alguma coisa que aconteceu na semana relacionado e trago com olhar de marketing. Você amou Popó. E Vanderlei. Achei o máximo. Não, mas o Burger King, tirando Virgínia, Burger King tá sempre. Porque, assim, é cada coisa que vocês fazem, é muita criatividade. Mas é um cliente que ele tem essa DNA, ousadia, né? A gente volta para aquela história da assinatura ali do risco. É um cliente que tem que estar disposto a correr esses riscos, a entrar nessa brincadeira. E, obviamente, que nem toda marca consegue vestir essa capa também, né? Eles tem que ter total afinidade. Do óbvio. Eu vejo absolutamente. Que, assim, é uma coisa assim que eles já estão sendo percebidos exatamente por serem disruptivos e que, assim, alguma polêmica vem junto, sempre né? vem. Eu acho isso muito legal. E vocês trazendo isso também, acho incrível. Mas eu acho que é isso. Eu não vou escolher uma, gente. Tem várias aqui. Olha, eu falei várias pra vocês. Pra mim, todas essas são, efetivamente, campanhas que marcaram os últimos anos da publicidade. Fala de Prime Day, então. Cara, Prime Day, e eu vou falar de Prime Day, e aqui eu vou falar aqui de Tyra. Ó, a gente fez uma ação que, pra mim, é muito incrível, que foi junto com o Pinterest, que é você entender exatamente a ocasião e a audiência.
Quando a gente olha para Prime Day, pensa em Amazon, cara, você vende de tudo. Como é que a gente conecta? A gente entendeu a audiência, entendeu no Pinterest o momento que aquele consumidor tava. Ah, eu tô olhando coisas de casa, eu tô olhando tinta, ou eu tô olhando móveis, ou eu tô olhando roupa, eu tô vendo o estilo. E a gente direcionava os produtos que fazem sentido a partir dessa audiência que você coletou. E aí tem uma outra coisa que eu acho que é muito legal, que foi a gente usou os creators da plataforma. E aí, gente, tem uma sacada que, assim, é absolutamente diferente dos creators da comunidade de outras plataformas. E quando a gente compara os assets criados de marca versus os assets criados pelos creators do Pinterest, tiveram 95% mais de engajamento esses creators. E aí, pra mim, cara, a gente tá falando de uma plataforma de vivência. A gente não tá falando de uma plataforma de scrollar. Então, ali, a publicidade, como a gente conhece, ela vai ter menos aderência mesmo. Porque você está falando de um momento onde você para. Eu estou, por exemplo, agora olhando, ajudando minha mãe na reforma de uma casa. Cara, eu tenho lá ideias da casa do Buritis, que é assim, é o nome do meu filho. Cara, tem lá 85 mil coisas. Prime Day foi isso que a gente fez. A gente usou a riqueza da plataforma e a gente falou, cara, nós vamos all in. E o resultado é incrível. Então, assim, acho que essa é a grande diferença, que na hora que você consegue entender esses movimentos, a campanha, ela compõe. Ela não precisa ser a única estrela solitária ali da história. Ela, na verdade, ela faz parte de toda uma jornada que você constrói dentro da plataforma. Então, Prime Day, você espera em Black Friday, que vai estar incrível também. Maravilha. Momento maravilhoso no Pinterest. Todas essas datas, na verdade, né? Acho que as pessoas se planejam para comprar. Então, a gente cai naquele ponto do planejamento, né? De comprar uma compra mais consciente, que acaba tendo um ticket médio mais alto, porque ela se planeja mais, ela busca mais. Então, enfim, a gente costuma ir muito bem e eu acho que essa parceria tem sido muito legal. Que, enfim, começou já há algum tempo e a gente só tem expandido para outras áreas da Amazon, então tem sido muito... E tem uma coisa legal, a gente tem feito, tipo, lançamento de algumas campanhas no Pinterest. A gente fez com Glade, Sim. Daquele cheirinho de casa, né? A gente fez o lançamento desse produto, a gente fez de Native Spa também. Fizemos. Então, assim... Eudora. Tem um lugar que é um lugar de atenção. E aí você garante essa reverberação da comunicação de uma forma muito mais orgânica, muito mais fácil, flui de uma forma muito melhor, né? Como que surgem essas ideias, Rafa? Disciplina, foi o que eu falei pra você. Disciplina. Criatividade, gente, não é sobre só uma mente brilhante. A gente tem mentes brilhantes. Mas tem algum processo criativo que vocês seguem na agência? Tem, a gente tem um processo criativo. A gente não é engessado, a gente não acredita numa bala de prata. Então, toda conta tem a sua especificidade, a forma como a gente trabalha. Mas, naturalmente, a gente tem um briefing que é muito bem trabalhado. A gente acredita muito no papel do planejamento estratégico. Então, todo o time de planejamento, ele faz um trabalho muito forte antes de começar o processo de criação. Ali vai estar embarcado dados. A gente agora, por exemplo, tem um negócio super legal. A gente acabou de modelar os SINTs, que são dados sintéticos. Então, o que significa isso? Cara, antes, quando você precisava pré-testar alguma coisa, que você tinha dúvida, não sei o quê, vai lá, encontra as pessoas, aderência... Você sabe a dificuldade que é fazer isso. Hoje, a gente tem os dados sintéticos. A gente simula, em horas, o que você demoraria antes 2 meses para fazer, 1 semana para fazer, tá? Isso traz antecipado para a criação já insights. Ou uma ideia que a criação tem, baseada em todo o trabalho de planejamento, de audiência... pode ser testada ali antes da gente levar para o cliente também. Mas eu acho que um dos nossos diferenciais é que o processo de planejamento, antes da criação, colocar a mão na massa, ele é um processo mais amplo. Ele vai desde você entender qual é a dor do negócio, a dor daquela comunidade que compra aquele produto ou aquele serviço, embarcado com a audiência, ou seja, a mídia já trabalha junto com o planejamento estratégico. Isso gera um monte de insight, um monte de percepções, um monte de caminhos que vão ser trabalhados pelo time de criação. Então, a gente tem uma metodologia? A gente tem uma metodologia. Mas demanda de muita disciplina para você cumprir essas etapas.
Tem um outro case de uma parceria super legal de vocês também. A gente vai falar de case, gente, porque vocês têm muitos, Pode né, falar, Rafa? adoro. Netflix com a Volkswagen, que vocês É fizeram esse demais. case. Agora é pro Tera, lançamento do Tera, né? Conta um pouquinho. Cara, o lançamento do Tera, eu acho que assim, a estratégia como um todo ela é maravilhosa. Porque ela, na verdade, você fala de um carro icônico. O Tera chega para substituir o Gol, que foi um carro. Queridinho, né? Então, ele é para ser o novo ícone, realmente, e ele foi. Mas para isso a gente entendeu quais eram os elementos icônicos que a gente ia começar já a construir. Então, assim, o lançamento de Tera, ele começa lá no Carnaval, com o Tera abrindo a Sapucaí do Rio de Janeiro. Antes ainda da chegada do Netflix. E quando a gente sentou para começar a discutir Netflix, a nossa discussão, a gente falava, cara, não vai ter um IP que vai definir o Tera. Porque se a gente está falando de algo que é icônico, pensa você como usuário, como que é a sua relação com a Netflix? Você assiste várias séries, não são? Vários IPs, né, que eles chamam. Várias séries. Se eu escolher uma série, ela vai te representar pra você falar, puta, isso é icônico, marcante? Não, a gente falou, putz, precisam ser vários. Então, daí você parte para uma negociação de conteúdo, de desenvolvimento, de parceria. Ali não foi uma compra de direito. Ali foi uma ação desenvolvida de forma colaborativa de associação de marcas potentes. Netflix, com vários títulos muito potentes, com Volkswagen, com um novo carro, que é o carro ícone. E é incrível, assim, foi um sucesso, né? Assim, a campanha entrou e você já estava com todo o estoque esgotado em questão de horas, assim. Então, no final do dia, eu falo, cara, tudo que é muito bem estruturado, não tem como não funcionar, gente. Assim, e ali foi uma parceria muito bem pensada criativamente, mas muito bem planejada. Então, quando eu falei para você sobre o processo de planejamento, não é uma ideia que sai assim do nada. Como que vocês têm usado IA no meio disso tudo? Para que a gente não mate a criatividade também, né? Então, inteligência artificial é uma ferramenta para a gente. Como que a gente entende a inteligência artificial? Vai substituir as agências? Não. Vai acabar com os criativos? Não. Vamos mandar todos os funcionários embora? Não. A gente entende inteligência artificial como uma ferramenta de suporte para acelerar. Quando eu falei do Synths, por exemplo, para vocês, a gente acelera. O que antes demorava uma semana, um mês, para você fazer uma pesquisa, você consegue fazer em horas. A gente usa inteligência artificial para acelerar questão de produção, por exemplo, trocar um cartelado, é uma oferta, você não precisa abrir câmera aqui, ao mesmo tempo tem produtos que você precisa de um craft mais elaborado e que a gente vai continuar recomendando que abre câmera, vai fazer para você chegar em insights mais rápido, para você fazer uma análise através da AI generativa. Então, AI pra gente, a gente costuma brincar o seguinte, que se você pensa num carro, o chassi do carro, a estrutura ali é tecnologia, é AI. A criatividade, ela vai ser exatamente tudo que extrapola e que vai fazer a diferenciação. Então, a gente usa para eficiência, agilidade e assertividade, mas nunca para substituir um processo inteiro. E como uma ferramenta, né? Que vai ter um ser humaninho ali que vai estar orquestrando Você vai usar os ferramentinhos melhor. Exato. Na verdade, é a combinação maravilhosa. Gente, eu quando comecei a trabalhar, eu me lembro na faculdade, é até uma vergonha falar isso, né? Mas aprendendo a fazer mapa de X. Para poder liberar as campanhas, entendeu? Não existe mais isso, obviamente. Agora, isso não significa que o papel dessa pessoa não vai ser outro e muito mais significativo. Você vai ter mais tempo para entender quais são as especificidades, features novas dos veículos. A gente falou, cara, saiu de 20 veículos que você tem que atender para 280. Como é que você libera o seu tempo? Então, na verdade, a gente entende como ferramenta do processo. E a gente aplica ela feliz, sorridente, investe. A gente tem mais de 150 pessoas hoje, quando eu junto a área de dados e Martech, de forma estruturada, atuando, mas sempre como ferramenta do processo. Sabe que até era uma discussão que a gente estava tendo ontem num cliente falando exatamente disso, hoje a gente faz tráfego pago em várias coisas e começa agora a ser um buscador também, né? Por exemplo, o ChatGPT, Perplexity e todos os outros. E aí,
como a gente vai entender quais são as mídias e plataformas que a gente vai usar para isso? É muito louco, né? Gente, na Todas, verdade, né? a indústria, o que acontece? A indústria muda o tempo inteiro. Exato. Se o seu plano de mídia antes tinha 6 veículos e hoje tem 42, vai mudar. Então, toda a engenharia que você coloca por trás, ele vai mudar. A linguagem que você programa tá mudando, porque você precisa atender a inteligência artificial generativa. Então, assim, é uma mudança de ecossistema, gente. Por isso que eu falo, gente, ninguém nunca mais no marketing vai ser. Nós estaremos. Eu estou expert, eu estou isso. Amanhã pode ser que você não seja mais nada disso, entendeu? Eu uso sempre o fatídico Brasil com a Alemanha, que você não sabe mais se é uma nova coisa ou se você tá tendo um replay, que cada hora aparece uma coisa. Eu sempre uso esse exemplo porque às vezes a gente fica nisso, né, no marketing. Aquela coisa de coisas que estão vindo o tempo inteiro que a gente fica na dúvida. E Taira, no Pinterest, o que vocês têm usado de IA? Eu acho que entender esse ecossistema, né, que a Rafa comentou no começo, é uma tríade, né? São os anunciantes, são as agências e são plataformas, veículos, enfim, são os fornecedores, né? Eu acho que a gente também entende como fica do outro lado, tendo que absorver 399 mil canais no plano de mídia. E o Pinterest também tem muito essa preocupação. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de duas frentes, né? Tanto o lado que olha para a audiência e para o próprio consumidor do Pinterest. Quando a gente olha para esse lado, a gente analisa mais de 6 bilhões de pins para entender tipos de corpos, tipos de pele, e justamente para trazer mais representatividade e diversidade para a plataforma. E quando a gente olha para o lado de anunciantes e de agências, a gente lançou recentemente um produto que chama Performance Plus, que ele otimiza as campanhas, ele cria backgrounds e criativos diferentes, fazendo testes A/Bs, criando grupos de anúncios. E é isso, a gente não quer tirar o emprego dos mídias. Pelo contrário, a gente quer que eles tenham mais tempo para a gente pensar em coisas diferentes, no né? No passado, você só descobria que a campanha não deu certo no final da campanha, né? Hoje a revista, ela ia pra gráfica, né? Ao longo da jornada, você consegue ajustar isso. Você adequa a rota, né? Você mandou a revista pra gráfica, me liga daqui a um mês. A gente se fala. Meio isso mesmo. Como que você entende hoje, Rafa, os desafios e oportunidades que a gente tem na nossa área? Cara, eu acho que desafio, ele existe o tempo inteiro. E o grande desafio que a gente tem é construir uma indústria mais consistente, mais sólida a cada dia, que a gente continue nesse spotlight de destaque global, trazendo a criatividade como nosso diferencial. No final do dia, a gente tem todos os elementos para ser a melhor indústria do mundo em marketing e publicidade. A gente tem consumidores ativos, consumidores que vibram. Isso faz uma diferença danada, gente. Você vai para um país onde as pessoas são um pouco mais ou menos vibrantes, enérgicas como a gente, você custa para vivenciar a marca na rua. A gente tem um consumidor que é vibrante. Então, quando eu olho, o grande desafio da nossa indústria é como que a gente se mantém nela em destaque pelos próximos 10, 15, 20 anos. E aí, se você me perguntar como, eu responderia para você, cara, a gente precisa continuar trabalhando de forma conjunta, entendendo que existem esses 3 pilares e que esses 3 pilares, eles não são fornecedores e prestadores de serviço. Eles são parceiros de negócio. E, para mim, é isso que faz essa indústria mover e se diferenciar. Cada vez que você junta um veículo, uma marca, a agência, e eles se tratam como parceiros de negócio, você está criando uma trajetória de futuro muito mais sólida, muito mais consistente. Então, para mim, esse é o grande desafio da nossa indústria. A gente entender que não tem um voo solo aí, brilhante, separado, que você vai ser individualmente a única estrela dessa história. Essa é uma indústria de várias estrelas. Muito bom.
Chega um momento aqui que a gente tem o nosso Olha, ícone. quando a pessoa faz assim, chega um momento... Eu fico Que a gente tem o ó. nosso Ai, meu ícone. Deus. Eu já sou um megafone, né, gente? Eu não preciso muito de megafone. A gente só não liga ele, mas bom. é só pra gente fazer aquele É corte simbólico. com a sua frase, aquela coisa assim, que chega um momento onde a gente te dá o nosso megafone, que se pudesse chegar uma frase ou algo que reja a sua vida... Reja? É rege, né, sua vida? E aí, deu até um branco aqui. E que frase que ela seria, o que poderia mandar aí como mensagem pro mundo. E vou pedir depois para você assinar para marcar sua participação. Bom, vamos lá. Bem, eu teria várias, mas a gente falou tanto de publicidade, marketing, e na verdade publicidade e marketing marca quem eu sou. Porque eu nasci para comunicação. Então eu vou falar alguma frase conectada ao trabalho, tá bom? Que é o seguinte: criem repertório, se desenvolvam. Ninguém, nem nada, vence o trabalho. Para mim é sobre isso, assim. É o que eu falo para todo mundo. Nada vence o trabalho, gente. Palavra de Muito uma bom. mineira maravilhosa. Isso aí. Rafa, vou pedir para você assinar, para registrar aí sua participação, enquanto a Rafa está assinando. Não esqueçam de ativar os sininhos aí, se está nos vendo via Spotify, via YouTube ou alguma outra mídia. Taira, como as pessoas encontram você e Pinterest nas redes? Podem me procurar, é Taira Ferro, em todas as redes. Pinterest BR, Pinterest Brasil por aí também. Rafa, como encontram você e Almap? Gente, Almap, vocês vão encontrar como @Almap. Vai lá. Agora, gente, minhas redes são todas fechadas. Ai, meu Deus do céu. Minhas redes são todas fechadas. Tem menino, Mas avô, tem o LinkedIn, avó. Rafaela Mas tem Alves, LinkedIn, né? RM Ótimo. Alves, entendeu? Que Mas é... você sabe que eu adoro isso? Porque tem um monte de gente que fala assim, eu não vou, minhas redes são fechadas. Eu falo assim, gente, mas o que a gente quer é exatamente o que você faz nos bastidores. A gente não precisa isso. mostrar tudo, né? E quanta coisa você fez, né? Parabéns pela sua trajetória também. Tanta coisa, em tantas marcas, em tantas empresas, de formas tão diferentes. E que você, sem dúvida, movimentou. E é uma das mulheres empoderadas desse segmento também. Parabéns. Fiquei muito feliz de te receber aqui. Ai, obrigada. Adorei, gente. Um beijo, obrigada. É sempre um prazer estar com vocês. Gente, ó, assistam, curtam, façam tudo. Compartilhem, né? Isso aí. Enviem para todo mundo. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast para você que está nos vendo ou nos assistindo. Se quiser encontrar os nossos outros canais oficiais no @Tecla Sabe Podcast, mais um pouquinho da gente no @Comunicação Cubo e também os meus canais oficiais no @Caro Fernandes. Vou pedir para deixarem aqui um QR Code pro meu livro, A Tecla SAP do Marquetês, para que se vocês quiserem levar com vocês por aí também. E é isso, toda semana um novo podcast, um novo episódio e agradecer o Pinterest mais uma vez por essa collab. Obrigada, até a próxima semana.